vocês já perceberam, falando muito ultimamente, muita ministração, muitas ministrações, e eu estou me cuidando, tratando, mas sem deixar de falar, né? Então, que Deus nos dê graça. Eu quero então falar a vocês, eu vou aqui colocar como que um chão, né? Um piso, sobre o qual então as demais ministrações estarão sendo colocadas. Eu vou pulverizar aqui então alguns princípios para vocês, que são as 8 marcas, os 8 princípios que estamos trabalhando em nossa denominação. Na verdade, nós recebemos esses princípios a partir de um material que nos foi apresentado pelo saudoso pastor Alídio Flora Agostinho, quando então era o presidente geral da igreja, isso em 1993, mais ou menos por aí, quando nós nos reunimos ali em Araçariguama, no Vale da Bênção, próximo a São Paulo, e nós então fomos ministrados pelo pastor Alídio, nos apresentando este material, que é, na verdade, resultado de um trabalho científico, um trabalho que foi coordenado por Christian Schurz. Ele fez uma pesquisa muito profunda, muito séria, em mais de 30 países, nos 5 continentes, em mais de 1000 diferentes igrejas, denominações. E a partir então desta pesquisa é que se verificou essas 8 marcas, esses 8 princípios que estão presentes nas igrejas que crescem no mundo. Então, nós começamos a estudar isso desde 1993, 94, e eu particularmente não deixei mais de me aprofundar em todo esse material e todo esse estudo, e a partir daí tudo que fomos desenvolvendo, construindo na igreja local e na região centro-oeste, quando eu estava na superintendência, e depois na presidência, nós então generalizamos e estamos dedicados a isso, a este tema, este ano, nos Édens e também no CRM, que vai acontecer em novembro, que é o nosso Congresso de Renovação Ministerial, Congresso para Pastores da denominação. Nós fecharemos esse ano, então, nos aprofundando e mergulhados nesse tema, porque entendemos que esse é o ideal para a nossa denominação. Mas eu quero mostrar a vocês essas 8 marcas a partir da Bíblia, a partir da igreja em Jerusalém. Não que temos a igreja em Jerusalém como sendo uma igreja perfeita, não, mas é uma igreja referência, é um referencial para nós. Então nós vamos pensar essas 8 marcas, porque elas estavam presentes na igreja em Jerusalém. E se estavam presentes na igreja em Jerusalém, para nós, então, é uma referência que precisamos. Se estava presente na igreja primitiva, então nós resgatamos esses princípios para a nossa igreja, para a nossa denominação. Portanto, vamos lá, Atos capítulo 2. Eu vou ler alguns textos, começando então por Atos capítulo 2.
Vamos ler a partir do versículo 42. Eu peço que vocês prestem bastante atenção nos detalhes do texto. Atos 2, a partir do versículo 42. A todos que estão nos acompanhando pela internet, sejam abençoados, ministrados, hoje, ao vivo, e os que vão depois ter acesso também em outros momentos. Deus abençoe vocês, assim como nós aqui, presencialmente, estamos sendo abençoados. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Agora, observem, enquanto faziam isso, que li até aqui, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos para o capítulo 4 agora, versículo 32 em diante. Observem os detalhes. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Capítulo 5 agora, a partir do versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes. Aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando os doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Amém. Por fim, Atos 6, capítulo 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, aumentando
o número dos discípulos, aumentando o número dos discípulos. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade, os discípulos disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. O número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos, a igreja de Jerusalém nasceu em um momento de profunda intervenção divina. O derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A partir dali nós temos o relato de um movimento vivo, dinâmico e sustentável, não sustentado por estratégias humanas, mas pela presença ativa do Espírito Santo, pela fidelidade aos ensinos apostólicos e por uma vida comunitária marcada por generosidade, adoração e missão. Observem, deixa eu fazer um pouco aqui da exegese do texto, porque o texto está dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observem que a expressão perseveravam indica uma dedicação contínua, constante, não ocasional. Isso já nos revela um dos pilares da saúde espiritual: a constância, a perseverança com os fundamentos da fé. E isso é extremamente importante, porque nós somos uma geração, como chamada pelos sociólogos pós-modernos, de uma sociedade líquida. Nós somos uma sociedade líquida, uma sociedade de fluidez, uma sociedade do descartável. Nada se fixa, nada se firma, nada se prende, tudo é fluido, tudo vai passando e nada adere. Essa é a marca dessa sociedade. No entanto, o chamado à igreja é para ser uma igreja perseverante, uma igreja constante, abundante na obra do Senhor. E a igreja em Jerusalém tinha essa marca de uma igreja constante, uma igreja que tem compromisso, comprometimento, porque a igreja não era movida por emoções momentâneas, não movida por emoções momentâneas, mas por um compromisso. O texto que li de Atos 4 diz: da multidão dos que criam era um o coração e a alma. Aqui nós temos o princípio da unidade como marca de avivamento. Não uma uniformidade forçada, não confunda unidade com uniformidade, mas uma unidade espiritual profunda. A expressão aqui, o coração e a alma, revela uma comunhão profunda que afetava não apenas o pensar, a razão, mas também o coração, o sentir, o afeto. E Atos capítulo 5, porque você sabe
Um reino dividido, ele não subsiste, disse Jesus. Não é possível. E Atos capítulo 5, o texto diz: os sinais e prodígios realizados pelas mãos dos apóstolos revelam que o crescimento da igreja não era fruto apenas da organização, mas de um poder sobrenatural visível, poder do Espírito Santo operando na igreja. E Atos capítulo 6, a igreja cresceu tanto que surgiram tensões internas. Vejam, quando a gente lê o capítulo 4, você vai ver que está acontecendo uma perseguição externa, perseguição por parte dos religiosos ainda, judeus, sinédrio, desencadeia a perseguição do Império Romano, é uma perseguição do lado de fora. Mas no Atos capítulo 5, você vê que a igreja tem problemas internos. Você tem Ananias e Safira, você tem cristãos nominais, você tem os cristãos fakes ali, já tinha ali, ok? Não é novidade, já tinha. Quando chegamos no capítulo 6, você vai ver que uma estratégia que o maligno usa contra a igreja, então, é desestabilizar, é desorganizar, é criar desunidade, é desintegrar a igreja por meio de murmuração e etc. E rapidamente os apóstolos tomam providências, eles entram em ação e corrigem, e é ali que nasce inclusive o ministério diaconal. Em Atos capítulo 6, o ministério diaconal, ele é instituído aqui, neste momento da igreja. Então, rapidamente, os apóstolos entram em ação, e você tem aqui a organização, você tem a ideia de que a organização, ela está para servir ao organismo, e não o contrário. Então, da igreja de Jerusalém para a igreja evangélica Avivamento Bíblico. Porque a igreja de Jerusalém não é apenas um episódio histórico, mas é um arquétipo bíblico do que deve ser a igreja do Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja doutrinariamente sólida, uma igreja espiritualmente viva, uma igreja relacionalmente saudável, uma igreja organizacionalmente funcional e uma igreja evangelisticamente relevante. Se a igreja em Jerusalém, ou de Jerusalém, foi o primeiro Pentecostes, a nossa geração, escute o que Deus está dizendo, a nossa geração é chamada para viver um Pentecoste contínuo. Um Pentecostes contínuo. Agora, observe comigo uma coisa. Talvez você que esteja aqui, quem sabe ainda você não se sinta responsável pelo crescimento da igreja. E você já viu na leitura que fizemos, em todas elas, para quem acha que isso aqui é coisa de pastor megalomaníaco, essa coisa de crescimento. Não é coisa de pastor megalomaníaco. Eu sou um desses que eu não sou numerólatra. Não sou. Mas eu também não tenho aversão a números. Não. Porque eu começo a ler o livro de Atos e vejo a Bíblia falando em números. Aliás, há um livro da Bíblia chamado Números. A igreja, ela cresce. Então, eu não sou numerólatra, mas eu também não sou numerofóbico. Não, eu não tenho aversão a números. Eu penso que isso é um assunto nosso. Porque se nós cumprirmos o nosso papel, se nós cumprirmos a nossa missão, se fizermos aquilo que nos foi confiado por Deus,
enquanto a gente planta e rega, Deus dá o crescimento. Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então esse é um assunto meu, é um assunto seu. Até porque Jesus contou algumas parábolas e me chama a atenção essa expressão que aparece nos evangelhos, dizendo que Deus quer a casa cheia. Vão e busquem nos valados, nas vielas, nas ruas, porque eu quero a minha casa cheia. O banquete está pronto e eu quero a minha casa cheia. Tragam cegos, aleijados, mudos, surdos, tragam todos, os pobres, tragam todos, eu quero a minha casa cheia. Agora, por que algumas igrejas crescem e outras não? Por que algumas crescem enquanto outras não crescem? Por que algumas igrejas não crescem enquanto outras permanecem frutificando por gerações? O que torna uma igreja realmente viva, saudável e sustentável aos olhos de Deus? Que tipo de igreja estamos construindo? Uma comunidade de manutenção ou um movimento de transformação? A igreja não é um lugar que frequentamos. É uma vida que carregamos. É um fogo que jamais pode se apagar. Então aqui vão pelo menos 8 princípios que estão nesses textos que li e eu deixo para vocês a partir de agora. Primeiro, nós precisamos de uma liderança capacitadora. A força que levanta outros. Queridos, líderes espirituais não devem apenas entregar mensagens poderosas, mas formar mensageiros constantes. A liderança eficaz não é medida pelo número de seguidores, mas pelo número de sucessores. Uma igreja forte não se constrói sobre talentos individuais, mas sobre líderes que levantam novos líderes. Liderar é gerar herdeiros espirituais, não dependentes emocionais. Pense, você que é líder em qualquer área, qualquer que seja a sua área de atuação, de ministério, pense comigo nisso, é sobre você. É com você que Deus está falando. Quem você está formando hoje para continuar a obra amanhã? Quem você está formando hoje para continuar a obra amanhã? Nós precisamos pensar nisso. Porque uma das verdades mais negligenciadas nas igrejas é que o crescimento da igreja não depende primariamente da presença de líderes fortes, não, mas da existência de líderes que formam outros líderes. Essa é a essência da liderança capacitadora. Igrejas que crescem naturalmente são aquelas onde líderes investem deliberadamente no empoderamento de outros, em vez de centralizar funções ou manter o controle. Essa liderança não é sobre mandar, é sobre preparar, é menos sobre protagonismo pessoal e mais sobre despertar protagonismo nos outros. Em outras palavras, o ministério deixa de ser um palco onde poucos atuam para se tornar um campo onde muitos são treinados, enviados e frutificam. Porque esse é o processo de desenvolvimento de liderança. Você ensina a fazer. Você mostra como faz. Você oportuniza para que façam. Você desenvolve mecanismos de acompanhamento e avaliação. E então você volta. Você ensina a fazer. Você mostra como faz.
Você dá oportunidade para que façam. Você desenvolve mecanismos de acompanhamento para o que está sendo feito. E é nesse ciclo que você vai formando líderes, formando pessoas. Nós precisamos pensar nisso. O líder que não forma outros líderes está preparando o fracasso da missão. Capacitar pessoas é plantar árvores que continuarão dando frutos muito depois que você partir. O que é um legado? Hoje fala-se muito em legado, você tem que deixar um legado. Legado. Queridos, por favor, me ouçam aqui nisso. Legado não é a lembrança de tempos melhores quando o antigo líder estava presente. Isso não é legado. Isso é nostalgia, isso é saudosismo. Eu não quero daqui a algum tempo alguém olhar e dizer: ah, porque no tempo do pastor Onésimo, porque no tempo do pastor Onésimo. Isso não é legado, isso é nostalgia, isso é saudosismo. Eu preciso construir algo que mesmo depois da minha partida, isso continua reverberando, porque pessoas foram treinadas para que deem sequência àquilo que foi deixado. Então nós não ficamos apenas olhando para o passado e a gente sentindo saudade de um tempo, de alguma coisa que aconteceu lá. Não, é alguma coisa que está acontecendo aqui como resultado do que foi feito lá. Isso sim é legado. Você precisa trabalhar de tal modo que quando você se ausentar, a coisa continua girando do mesmo jeito. Líder, escute isso. Quando você faltar, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. E tudo bem, glória a Deus. Você preparou o povo para isso. Como é quando você não está? Tudo funciona normalmente? Liderar capacitando outros. Liderar não é licença para mandar, gente. Liderar não é licença para mandar. Liderar é licença para servir mais e melhor. Veja se a sua liderança está libertando ou retendo o potencial das pessoas ao seu redor. Porque líder é aquele que quando falta não paralisa a equipe, mas revela o quanto ele capacitou outros para continuarem avançando. Mas eu não vou falar mais sobre isso, porque quem vai falar sobre isso é o pastor Levino. E ele vai aprofundar isso com vocês. O segundo princípio, eu vou falar sobre o ministério orientado pelos dons. Este é o segundo princípio presente nas igrejas que crescem. Ministérios orientados pelos dons, cada membro no seu lugar. Queridos, quando os dons são sufocados, a igreja se torna um espetáculo de plateia. Mas quando são ativados, ela se torna um exército em movimento. A paralisia de um membro enfraquece o corpo todo. Entenda uma coisa: Deus deixou na igreja dons. Nós não somos capazes para aquilo que é sobrenatural, para aquilo que é extraordinário, por nós mesmos, não. A obra que Jesus disse que seria inclusive maior do que a que ele fez, ele disse: vocês farão obras maiores. Olha que lindo em Jesus, que segurança. Jesus está treinando pessoas e dizendo assim: vocês vão fazer uma obra maior do que a minha. Olha que lindo isso. Mas vocês vão receber dons. Deus pôs na igreja, assim como Ele colocou numa semente a potência, para que aquela semente arrebente, ela brote e ela cresça, frutifique. Ele colocou na igreja essa potência. Eu só preciso
criar um ambiente favorável para que essa semente arrebente. Mas a potência está na semente. E quem faz brotar a semente é Deus. A igreja, Deus, quando Jesus ele instituiu a igreja, ou constituiu a igreja, porque ela foi constituída em Jesus e foi instituída no Pentecostes. Ela recebeu essa potência, essa vida que está nela. Eu só preciso, como pastor, identificar onde estão essas potências, onde estão esses dons, e eu então preciso deixar florescer esses dons. Eu preciso ajudar a igreja a que cada um descubra o seu dom, e eu preciso treiná-los, desenvolvê-los e oportunizá-los, para que então a igreja cresça, para que a igreja floresça e frutifique. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, vocês não acham? Vocês não acham que Jesus poderia ter feito tudo sozinho? Mas ele não o fez. Ele chamou 12. E depois ele disse: eu vou derramar do meu espírito. A igreja recebeu essa potência. Essa potência está aí. Está em você. Você é a potência de Deus. Você vai fazer o que eu não faço. Eu vou fazer o que você não faz. Nós somos interdependentes. São os dons. Eu preciso te ajudar a descobrir seus dons. Por isso é que nós aqui temos anualmente a nossa Expo Ministerial. Fazemos os estandes e os ministérios todos vão apresentando o que é aquele ministério, como fazer, por que fazer, enfim. E os irmãos são ajudados. Nós temos uma ferramenta que é um teste de dons. Não que aquilo seja assim definitivo, mas é uma ferramenta que ajuda no processo. Não é? Você precisa de pessoas dizendo para você, não é? Dando um feedback a você. Seria bom você conversar com seus líderes, conversar com o seu pastor, conversar com outros membros da igreja, pessoas maduras, pessoas que vão te dar um feedback. O que você acha? Eu trabalhar nesta área, servir nessa área, naquela área. Me dê um feedback. Não fique esperando feedback só do papai e da mamãe, não, por favor. Porque o papai e a mamãe geralmente fazem assim: ai, que lindinho, que lindinho, que lindinho. Vovô, então, você não faz ideia. Qualquer coisa a gente faz: ai, que lindo. E os outros irmãos estão ali dizendo: acho que não é tão lindo assim, não. Não é tão lindo assim, não. Quem tem que falar para você, te dar um feedback, são pessoas maduras, treinadas, e que você tem humildade suficiente para sentar e dizer: o que você acha? O que você acha? Eu exerci esse ministério, te abençoou. Você me vê nisso? Você acha que eu sirvo para isso? Me dê um feedback. É corpo, nós dependemos uns dos outros. Porque de repente só você está achando que você tem um dom e mais ninguém. Só você está achando. De repente você diz: eu canto lindo. E está todo mundo assim: ai meu Deus. E você se achando. Ouça pessoas que são da área, ouça pessoas que entendem do assunto, diz: você acha que eu canto? E fique de boa, sem falar assim: não canto. Vai fazer outra coisa, irmão, vai procurar outra área, vai servir em outra área. Talvez é uma área que não aparece, não tem palco, mas não tem problema nenhum. Deus está vendo, a sua plateia é Deus. Você está fazendo para a glória de Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Glória a Deus. Dom, gente. Nós estamos servindo uns aos outros. É servir, líderes e servos. Se vocês estão aqui, tem um pessoal trabalhando, está aí nos bastidores, correndo, estacionamento, tem gente na cozinha, tem gente arrumando as coisas. Eles gostariam de estar aqui também, mas não estão, porque estão lavando os pés de vocês. Isso é lavar pés.
estão servindo, os que estão aí na mídia, os que estão aqui, os que estão nos bastidores, no diaconato, na organização, gente que faz o corre, gente que para chegar a esse porrer isso, desperta, ativa o dom que há em você, já está aí. É só ativar esse dom, e que você hoje seja ativado pelo Espírito de Deus, nesse dom que Ele mesmo te deu. Porque uma igreja forte é feita por pessoas que conhecem e ativam os seus dons. Dons não descobertos são sementes enterradas no campo da inércia. Dons não descobertos são sementes enterradas no campo da inércia. Você sabe que o seu dom, escute isso por favor, você sabe que o seu dom é resposta da oração de alguém. O seu dom foi a maneira como Deus, porque esse é o modus operandi de Deus. Quando Deus vê uma necessidade no mundo, na terra, Ele então pega um filho dele, empodera, capacita, dá talento, dá inteligência, dá dom e diz: você vai suprir aquela necessidade ali. Eu estou vendo uma necessidade aqui, eu preciso de você aqui, vem aqui, é aqui que eu preciso de você. E você só precisa ser fiel, porque o que Ele requer dos dispenseiros é que sejam achados fiéis. Fiéis. Não se preocupe com mais nada, você só precisa ser fiel ao seu chamado. Se Deus te chamar para cuidar de uma família, pois fique feliz por isso. É tudo isso que Deus queria de você. Se Deus te chamou para cuidar de uma pessoa, para ser cuidador de um idoso, você diz: Deus, é uma vida para cuidar da outra. É só isso que eu pedi para você, filho. Cuide e fique feliz. E você diz: glória a Deus, eu fico bem quando faço isso. Não queira nada além daquilo que Deus quer para você. Deus não vai te pedir nada além daquilo para o que Ele te capacitou. O seu dom é a resposta de Deus para uma necessidade humana. Se você não ativar o seu dom, pois saiba que aquela necessidade ficará sem ser suprida. Uma espiritualidade fervorosa é o terceiro princípio. Porque o texto diz que mesmo perseguidos, os discípulos oravam até o lugar tremer. Eu não sei quando foi a última vez que a gente orou até que o templo tremesse. Até que a casa trema. Porque a oração não é um recurso de emergência. Oração é um estilo de vida. Avivamento não é um evento, é uma atmosfera sustentada por oração e intrepidez no Espírito. Quem ora encontra sentido, quem ora encontra direção, quem ora tem regulação emocional, mesmo diante do caos, você fica equilibrado, porque a oração, ela te põe em equilíbrio. Porque o grande equilibrador na nossa alma chama-se Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito não recua. Ela transforma crises em chamas de avivamento. Uma igreja fervorosa no Espírito. Uma igreja entusiasmada. Essa palavra entusiasmado significa em Theos. Em Theos. Theos, você sabe, é Deus. Theos, Deus. Cheio de Deus. Você está cheio de Deus. Cheio de Deus. Você tem uma espiritualidade fervorosa. Fervorosa. É uma espiritualidade contagiante. Você tem brilho nos olhos. Porque a gente diz que Deus é amor, que Ele dá paz, que Ele dá alegria, liberdade. São as características de uma vida com Jesus. Mas onde é que está essa alegria? Outro dia, observando uma pessoa, estava dentro do carro, a pessoa nem me viu, e eu olhando uma irmã passando assim, mas com uma cara desse tamanho assim, trombuda assim. Falei: meu Deus. A pessoa olha para aquela pessoa,
com aquela cara. Ela não vai comunicar Jesus desse jeito nunca, com essa cara. Mas pensa numa cara, assim, que negócio assim. Meu Deus do céu, não me deixa assim, por favor, meu Deus. Não, porque a gente não, olha, não é possível. Gente entusiasmada, gente de bem com a vida, porque se encontrou com Jesus. Estou feliz, estou em paz, estou leve, estou cheio de alegria, eu amo Deus. E as pessoas olham, e eu quero também isso. Você em plena segunda-feira, em vez de chegar lá no serviço, cara amarrada, cabeça baixa, eu não fala comigo que hoje eu estou. Não, você chega e diz, olha, eu fui ao culto ontem, olha, você precisou ouvir a mensagem lá da minha igreja, do meu pastor. Nossa, entra lá no YouTube, que coisa maravilhosa, Deus falou comigo, foi um culto maravilhoso. E a pessoa diz, eu quero conhecer essa igreja, eu quero conhecer esse Deus, porque plena segunda-feira, você está desse jeito, eu quero conhecer isso. Igreja que é apaixonada por Deus, fervorosa. Vocês perceberam no texto que o povo admirava seus líderes. Gente, igreja que cresce é gente que admira o seu pastor. Eu nunca vi igreja crescendo, o povo falando mal do pastor, por favor. Outro dia eu estava aqui numa pizzaria, e você sabe, eu não sei a cidade de vocês, mas aqui, pizzaria domingo à noite, parece que só tem crente. Só tem crente. E eu sentado assim, à mesa e ouvindo umas conversas atrás de mim, assim. Que é muito próximo ali, né? Mesa com mesa ali e tal, vira uma célula, né? Um negócio assim muito perto. E escutei uns crentes conversando e falando do culto deles. Mas descia um porrete no pastor, descia um porrete no grupo de louvor, porque aquela menina do grupo de louvor, nossa, porque não sei o quê. Eu até dei uma viradinha assim, falei, vai saber se não é da minha igreja, né? Não, mas não era, graças a Deus não era. Não era. Nosso povo aqui é bom, nosso povo aqui é maravilhoso. Nosso povo aqui só fala bem da igreja. Só falam bem de mim. E tem que falar, fala não para ver. Verdade, gente. A gente brinca, mas é verdade. Igreja que cresce fala bem do pastor. Fala bem da sua igreja. Como é que vai crescer a igreja? O povo descendo porrete na igreja. Como é que cresce? Pessoa, nem você gosta de ir lá. Você só vive falando mal aqui da sua liderança aqui para mim, na mesa do escritório, aqui no serviço. Agora você vem me convidar para ir lá, eu lá quero ir na sua igreja. Não. Uma espiritualidade contagiante, fervorosa. Uma igreja fervorosa. Uma igreja que adora com intensidade, não por obrigação. Uma igreja que ama a palavra, não como informação, mas como revelação viva. Uma igreja que reage ao pecado com arrependimento, santidade. Uma igreja que serve com paixão. Uma igreja que testemunha com ousadia. Porque uma alma morna, irmão, irmã, torna qualquer verdade irrelevante. Por isso que Jesus disse para uma das igrejas lá da Ásia Menor, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque não és frio nem quente. Por quê? Porque uma coisa morna não causa impacto, é simples assim. Uma água muito gelada, você entra, até uma gota de água gelada num chuveiro de água quente, incomoda. Você diz, tem uma goteira aqui, um negócio gelado. Água gelada causa impacto, água quente, fervendo, também causa impacto. Mas água morna não causa impacto nenhum. Por isso que Jesus disse, eu não quero gente morna, eu quero gente impactante. A minha igreja é impactante, a minha igreja tem uma espiritualidade impactante, fervorosa. Onde a chama da paixão arde por Deus, até a rotina vir altar. Espiritualidade fervorosa não é simplesmente barulho, é brilho. Não é performance, é presença. Não é agitação, é entrega. Pergunte para quem está perto de você, por favor.
A sua vida de oração está tremendo o lugar onde você está? Você ainda se emociona com a cruz de Cristo? Você ainda chora no culto? Você ainda chora na oração? Você ainda chora na presença de Deus? Aleluia! Você ainda chora ouvindo a palavra? Como você reage à palavra? Quinto, culto inspirador. É o quinto princípio, onde Deus fala, cura e transforma. Culto inspirador não depende de efeitos especiais. Não depende. Culto inspirador não depende de efeitos especiais. Não depende de luz assim não. Tem luz aqui, mas não é sobre isso. Isso aqui é outra coisa. O culto, para ser inspirador, depende de abertura de coração. Depende de gente que quer adorar em espírito e em verdade. De gente que está buscando em espírito e em verdade. Quando Deus é exaltado de verdade, o impossível se ajoelha diante do altar. Não há culto pequeno onde o Deus infinito é adorado com inteireza. Seu culto tem presença ou apenas programação? Seu culto tem presença ou apenas programação? A gente precisa sair do culto dizendo: esse culto foi maravilhoso. Esse culto foi gostoso. Deus falou comigo. Que louvor maravilhoso. Que palavra incrível. Deus falou meu coração. Pessoal, quando vai ao cinema, sai do cinema comentando o quê? O filme. Outro dia eu estava observando no shopping, o pessoal saindo do cinema, todo mundo chorando assim. Falei, meu Deus, o que será que esse pessoal viu? Todo mundo chorando. Você assiste a um filme, sai de um show, sai falando do show, do artista e tal. A pergunta é, você sai do culto falando o quê? Você sai comentando o quê? Os gols da rodada que você viu no celular? Nem chegou em casa ainda. Deixa eu ver lá se o Corinthians ganhou, se o Corinthians perdeu, se o Palmeiras ganhou, se o São Paulo ganhou. Deixa eu ver aqui. Que bom se você, ao sair do culto, sair dizendo: eu acho lindo quando no dia seguinte, daí 2, 3 dias, alguém me manda uma mensagem e diz: pastor, aquela mensagem ainda está rodando minha cabeça. Que culto foi este? Que culto foi esse? Eu ainda estou com aquela mensagem ainda mexendo minha cabeça, meu coração, meus pensamentos. Que coisa linda, que coisa fantástica. Porque é muito triste quando daí a pouco já não tem mais nada. Não se reteve nada, não se guardou nada. Sexto princípio. Lares que se tornam altares, pequenos grupos. Pequenos grupos. Perceberam que a igreja em Jerusalém se reuniu de casa em casa, no templo de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. Grandes auditórios impressionam, mas é nos lares que a fé amadurece. Uma igreja forte no templo precisa também ser quente nos lares. Lares cheios de Cristo, homens de Deus, mulheres de Deus, que abrem suas casas para receberem pessoas. Fazem da sala da casa um altar. Aqui se tornou um lugar de bênção, da ministração da palavra. Aqui se tornou um lugar de acolhimento, de intercessão, de oração, de cura, de milagres, de salvação de vidas. Sabe o que eu acho interessante? É que a gente, quando não tem nada, não tem casa, não tem nada, aí a gente ora: Deus, me dá pelo menos uma casinha. Me dá, Senhor, só uma casinha. Aí Deus é tão maravilhoso que Ele te dá um casarão. Mais do que você sonhava, mais do que você pensava, que você fica assim, falando: nossa, eu pedi para Deus uma coisa tão simples e Deus me deu muito melhor. Aí quando alguém diz: onde tem aqui alguém que tem uma casa para receber
a célula, grupos pequenos, os vizinhos, amigos. Na minha casa não dá, porque vai sujar o tapete. Porque eu comprei um sofá novo, imagine, vai chegar aquela criançada pulando no meu sofá. Não. Eu vim aqui hoje só para dizer para você que a sua casa não é sua. A sua casa é de Jesus. E Ele está pedindo para usar a casa dele que Ele emprestou para você. A gente acha tudo lindo e bonitinho, maravilhoso, pôr lá no carro um adesivo, propriedade exclusiva de Jesus. Que lindo, propriedade exclusiva de Jesus. E tem uns que ainda põem lá, tira o zóio grande. Eu quero. Preste atenção, irmão, irmã. Isso é muito, muito, muito importante. Porque a sua casa é de Jesus. Ela está emprestada para você fazer dali um lugar da manifestação da glória de Deus. Seja hospitaleiro, como diz Pedro, sem murmuração. Abra a porta da sua casa, acolha pessoas. Uma boa parte das nossas igrejas começaram, sabe onde? Nos lares. Uma família que pegou a garagem da casa e transformou em templo. Uma família que começou na sala, abriu, chamou vizinhos, amigos. Quando eu era pastor em Nova Andradina, inclusive estou indo para lá daqui a pouco, eu tive uma visão de Deus para uma igreja em São Paulo, a igreja do Ipiranga. E Deus me mandou ir para aquele lugar, para aquela igreja. Eu conversei com o pastor Alídio, na época que era o presidente, e passei a visão para ele. E ele disse, se Deus mandou, você vai. E fui. Eu recebi ali, tinha no máximo ali entre 8 e 10 membros a igreja, membros. Um templo relativamente grande, porte médio, e só com esse pouquinho de gente. E um desafio enorme. E sabe a primeira coisa que eu fiz? Tinha uma irmã, chamava irmã Maria. E eu disse, irmã, me empresta a sua casa, abra a sala da sua casa. Eu vou fazer uns convites. E a senhora vai levar esses convites e vai entregar para as suas vizinhas. E vai chamar as suas amigas, vizinhas lá para a sua casa. Pastor, mas eu não sei falar, não sei o quê. Eu falei, não, a senhora não vai falar nada, a senhora só vai convidar. Eu vou falar. Operação Cornélio. Chama que o Pedro vai lá. E fui. Queridos, uma igreja que há muito tempo não sabia o que era batismo. Com 3 meses, nós batizamos 14 pessoas. Daquela casa. E a partir dali a igreja floresceu. Pequenos grupos para comunhão, para edificação, para reflexão, para cura, para evangelização. É mais fácil uma pessoa ir na sua casa do que vir ao templo. Abra a sua casa. 7º, evangelismo orientado por necessidades. Falar onde dói. A gente tem que falar onde dói. Evangelização do reino é empática. A palavra é semente, mas o cuidado é o solo onde ela germina. Evangelismo eficaz não fala para impressionar, mas para transformar. Quem enxerga as dores com os olhos de Cristo, evangeliza com o coração de Deus. Veja se enxergamos as necessidades das pessoas, necessidades reais das pessoas que estão ao nosso redor. A nossa metodologia evangelística, ela precisa alcançar as pessoas onde elas estão. Não importa se estão num condomínio de luxo, ou se estão na comunidade, na favela, num bairro carente. Não importa. Eu já trabalhei em diferentes realidades.
Quando eu era pastor em São Paulo, no Ipiranga, me lembro, a Ana pegava o carro, nós íamos no meio da favela e ela ficava lá esperando uma pessoa com o carro. Ainda chegava lá, a mulher dizia: eu não sei se eu vou. E a Ana dizia: eu vim buscar a senhora. Então espera que eu vou tomar banho. Faltando 5 para 7, o culto começava às 7. Valeu a pena. Ela se tornou diaconisa na igreja. Não importa. Eu fui convidado há um tempo atrás, eu fui numa casa, e sem exagero, sem hipérbole, a casa era literalmente um quarteirão inteiro. Inteiro. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Tudo que você imaginar tinha na casa. Começando pela garagem, tinha carros de todos os tipos que você conhece e que não conhece. Lamborghini, Porsche, essas coisas aí, essas coisinhas aí. Cada um de uma cor, tinha uns 8 carros, 10 carros, sei lá, na garagem. Cinema na casa, quadra, não sei o quê. A casa era um resort, um negócio assim maravilhoso. Eu entrei assim, fiquei assim, impressionado com aquilo. Impressionado. Mas fui entrando casa adentro, até que me deparei com uma jovem senhora deitada em depressão profunda. Ministramos para aquela mulher, oramos por ela, falei de Jesus. E para resumir a história, me lembrei até de Jesus na casa da sogra de Pedro, que Jesus chega, a mulher está lá deitada com febre, e quando Jesus sai, a mulher está servindo, né? Isso aconteceu com a gente. Chegamos com a mulher deitada na cama, em depressão, e saímos com ela servindo suquinho para nós. Falei: Jesus já fez a obra aí, já fez o milagre. Não importa se é no condomínio, se é na favela, se é na comunidade, onde quer que seja. O evangelho de Jesus é para rico, para pobre, para branco, para amarelo, para preto, para alto, baixo, homem, mulher, é para todo mundo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos precisam de salvação. Mas você precisa colocar o remédio na ferida. Você precisa dar o alimento de acordo com a necessidade. Cada pessoa, podem ver que Jesus fala com a mulher samaritana de um jeito, fala com o jovem rico de outro, fala com o Zaqueu de outro jeito. Jesus fala com pessoas diferentes, com o Nicodemos ele fala de um jeito, com a multidão ele fala de outro. Para cada realidade Jesus tem um jeito de se comunicar. A essência é a mesma, mas a forma de apresentar, ela muda. E por fim, uma igreja que cresce, ela tem relacionamentos marcados por amor fraternal. Unidade que atrai o céu. Amor não é afetividade superficial, é sacrifício diário, onde há amor genuíno a cura. O verdadeiro avivamento se mede não pela multidão no culto, mas pelo amor na convivência. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Gente que a gente ama, que a gente quer tomar café junto, que a gente quer comer pipoca, que a gente quer viajar junto, que a gente quer estar perto. Há uma troca. A igreja evangélica Avivamento Bíblico não é uma igreja de massa, não é uma igreja de auditório. A igreja Avivamento Bíblico é uma igreja de família. A gente quer saber o nome, endereço. A gente quer saber os problemas das pessoas. A gente quer abraçar as pessoas, acolher as pessoas. A gente quer amar as pessoas. Nós não queremos usar as pessoas. Nós queremos abençoar as pessoas. Não, nós não queremos apenas que as pessoas venham como num restaurante tipo self-service, pega ali a comida e tal, e vai embora. Não, não, não. Aqui tem mesa posta, aqui tem comunhão, aqui a gente se fala, aqui tem olho no olho, aqui a gente se abraça, aqui a gente quer saber quem são as pessoas. Relacionamento marcados por amor fraternal. Uma igreja que abraça, uma igreja que ama. Eu encerro dizendo, para que oremos, a fim de que Deus nos dê capacidade de formar líderes, nos dê clareza dos dons espirituais na igreja,
nos dê fervor, uma espiritualidade fervorosa, sabedoria para a gente organizar. A igreja tem uma estrutura flexível, a gente tem uma estrutura flexível, a organização está a serviço do organismo. Aquilo que a gente pode mudar, a gente muda, flexibiliza para atender a necessidade, porque seres humanos é que importam. Então nós temos uma estrutura flexível. Nós queremos unção no culto, poder espiritual no culto. Nós queremos intimidade nos lares, nós queremos compaixão no evangelismo, e nós queremos comunhão, amor na comunhão dos irmãos, de todos nós. É isso. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico está trabalhando focada nisso. É nisso que cremos, é isso que queremos para esta amada igreja. Amém, amém e amém.